Muito boa tarde, o Tardecast de hoje tem o prazer e a satisfação de estar aqui recebendo meu amigo professor Beri. Boa tarde, Beri. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Cabral. A satisfação estar aqui com vocês, nesse papo legal que vai ser, Vai ser interessante, Pessoal, antes da gente começar o papo de hoje, não se esqueça de deixar o like, viu, que é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação que ajuda muito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Beri, conta um pouquinho primeiramente quem é você, de onde você veio, conta um pouquinho para nossa audiência sobre a sua história de vida. Thales, em primeiro lugar, minha história de vida é assim, eu nasci em Caruaru, terra do Índio Baião ali, perto de Enxu. Me criei entre Caruaru e Campina Grande, Paraíba, naquele sertão do Cariri. É o sertão do sertão, E conheci Teixeira com 14 anos, através de uns parentes meus que vieram para cá, montaram lojas aqui e a gente já estava no sertão baiano, no sertão do Cinzal. E chamaram para a gente vir para cá, porque vida melhor, E viemos, então meu pai veio, a imigração, todo aquele tempo que se joga em cima do caminhão, aquelas trouxas de pano, aquilo tudo, cachorro, papagaio, periquito. E chegamos em Teixeira, no tempo que Teixeira ainda, muita melancia, muito japonês, anos 84, Então aqui a gente gostou, Eu trouxe o meu menino para aqui, que chegou aqui com 4 anos, ele chegou com 4 anos aqui em Teixeira, sem ver água nas torneiras. Então toda casa que eu entrava, quando eu pensava que nele, estava debaixo das torneiras, ligando e tomando banho com roupa e tudo. Encantado com a água da torneira. Então isso é interessante, E eu já tinha pegado tempos piores, a minha infância, Então o sertão paraibano, o sertão pernambucano, alagoano, sergipano, eu passei ali tudo, sempre passando com o meu pai e meu avô. E chegamos em Teixeira de Freitas, em Teixeira eu me apaixonei. Eu creio que eu não saio mais de Teixeira para morar em lugar nenhum, para passear sim, para morar não. Porque Teixeira, eu vim descobrir Teixeira quando eu tive que sair de Teixeira e passar 1 ano e meio fora. Aí o coração apertou. Voltei imediatamente para a família, para meu lugar, para meus amigos, e aqui estou. Mas Beri, antes de chegar em Teixeira, eu quero cutucar você um pouco mais para falar sobre a sua origem lá no Pernambuco. Mas lá no sertão, Beri, a família veio todo mundo para cá, seu pai veio, quantos irmãos vieram? Como é que foi essa demanda do sertão para cá? 5. Primeiro foi para o sertão baiano, Ali, aquela proximidade da região do Cinzal. É uma região, para você do sertão baiano, rica. Tem rio, bastante rios, mas é ainda mais boa também, Uma infância boa. Meio sofrida ali, mas é boa, E de lá foi que a gente migrou para cá, a gente foi chamado pelos parentes e a gente veio para cá. Em 84? Foi 34, meu pai era camelô, e lá era aqueles retratistas que tiravam o retrato hoje, daqui um mês entregava aquele retrato pintado na mão. E tirava naquelas máquinas de lambe-lambe? Grande assim, e um mês depois a gente ia entregar nas fazendas. E chegava sempre meio-dia na hora de entregar o retrato? Sempre meio-dia, quando às vezes saía com a galinha, Você sabe por que entrega meio-dia, Para poder bater o rango. Todo mundo, 5 meninos, minha mãe e meu pai. E meu pai aqui foi vender retalhos, Seu pai veio para cá? Veio para cá. Lá ele é fotógrafo e vendia retalho também. E a gente lá, além dos quadros, não sei se você lembra que existiam uns pequenos porta-toalha que tinha umas mocinhas, tinha um espelhozinho que ele trazia lá do Pernambuco para entregar no sertão baiano, junto com as fotos, com os retratos, quadros grandes, E às vezes a mulher dizia, mas eu não tenho dinheiro hoje de pagar o porta-toalha, seu Aloysio. Não tem problema não, vamos trocar numa galinha naquele pinto ali, e ali a gente trocava. Rapadura, beiju, tapioca. Eu experimentei tudo, fiquei sabendo de tudo que é isso. Dessa tradição do sertão baiano ao sertão paraibano. Tudo, a tradição, o costume, a linguagem. Quando eu vejo, eu fico encantado. Quando eu vejo um sertanejo do Alto Sertão baiano falando, quando eu vejo um paraibano, eu pego tudo, porque eu sou curioso para isso. É rica essa essência de mistura, de diferença de um nome de uma coisa para outra, só que é a mesma coisa. É bacana. E aí vim para cá, mas não esqueci lá. Não esqueci, porque eu acho que a gente não deve esquecer nossa origem, não. Nossa origem, não esqueça. De jeito nenhum. Até hoje eu tenho e vou fazer, que é voltar para Cabaceiras, na Paraíba, onde é a origem dos judeus, que é da minha família,
que foi Cabaceiras na Paraíba, que é Cabaceira na Paraíba. Eu quero ir lá, onde meu pai saiu, e minha mãe lá perto também, para eu fazer esse rastreio de onde eu sou, de onde eu vim. Então, Beri, a gente está num país, né, rico de culturas, de raças, um país tão eclético quanto o Brasil. A gente repara realmente na sua cultura, a gente repara essa riqueza, né, Cabral? Principalmente aqui no Nordeste, a gente sempre fala que o Brasil nasceu no Nordeste. A Bahia é a terra-mãe do Brasil. E a cultura não é só a riqueza de alimentação, a riqueza cultural, culinária, mas principalmente a riqueza dos artistas. Dos artistas. O humor cearense, o humor paraibano, ele já nasce, eles transformam o sofrimento em humor. Em paródia, em graças, coisas engraçadas. Então, assim, você vê o Alto da Comparecida, aquilo é o Nordeste, aquilo é o sertão. Aquilo, tudo quando eu assisti aquele filme 10 vezes. Porque pra mim eu estava dentro daquele filme. Porque eu passei por essa vida de uma coisa e outra. Quando eu assisti aquele filme, eu conheci personagens assim lá. Iguais a eles. Iguais a eles. Enrolados, gente boa, mas enrolados da vida. Cheio de coisas enriquecida que você não consegue ficar chateado com eles. Porque aquilo é a sobrevivência. A sobrevivência, né? Então, isso me encantou, esse sertão. Eu digo, olha, quando eu estava fora, vou adiantar, né? Vou voltar para o meu Brasil, não tem nada igual. Então, Beri, você inclusive agora, né, cara, falou que você morou em Portugal por um período. Como é que foi? Por que você foi parar em Portugal? E por que você voltou? Ficou com saudade do Brasil? Ficou com saudade da sua terra? Como é que foi essa passagem por Portugal? Ô, Thales, saudade de tudo. Eu estava vivendo um momento difícil na minha vida sobre coisas de família. E parece que eu teria que ir para longe para me resolver. Como se diz, eu quero me resolver. E eu vou para um lugar que eu não conheço ninguém, não esteja dinheiro, nada, que eu quero enfrentar a dureza. Eu fui disposto. Eu passei 3 meses em academia pegando peso para fortalecer o corpo, porque eu sabia que eu ia pegar coisa difícil, pedreira. Passei 3 meses treinando, além da capoeira, pegando peso para fortalecer. Porque eu sabia que eu já tinha notícia que lá era duro. E realmente, quando eu caí lá dentro, eu peguei pedreira. Coisa de maluco. Mas eu passei. Ô, Beri, muita gente, inclusive, né, aqui dentro do Brasil hoje, até por causa de algumas situações complicadas, isso que a gente passa aqui economicamente, questões políticas, tem muita gente que quer sair daqui para poder ir para Portugal. A gente vê muita gente falando que quer sair daqui para poder ir para Portugal. E você não é a primeira pessoa que eu vejo falar que lá, que a pessoa migrar daqui para lá talvez não seja uma coisa tão interessante assim, né? Ô, Thales, é um negócio, eu vou falar o que eu vi e o que eu penso através do que eu vi. O que eu presenciei. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida, nem tinha visto um avião, nem a 10 metros de distância. Foi o test drive, eu fui só com uma mala só, moço. Uma toalha e uma sandália havaiana. E em seguida eu estava com a sobrinha lá e me encaminhou para Portugal 3 dias depois que eu fiz em São Paulo. Fui para lá, né? E chegando lá olha, foi o seguinte. Eu digo que se me botarem para trás, eu só vou dizer assim, qual é o avião que eu tenho que voltar? Eu fui nisso aí. Tranquilão mesmo, quando eu sei lá que o pessoal começa a fazer... Que passa pela migração. Fazer medo, a migração vai te pegar, que não sei o quê. Eu digo, se botar, qual é o avião que eu entro? Tá, fui dessa maneira. E eu fiquei tão tranquilo que quando eu cheguei lá onde estava o pessoal, que era da migração, eu nem sabia que era, tão inocente, pediram os dois, eu nunca esqueço, seu passaporte. Eu peguei o passaporte, liguei para ele olhou para mim e disse, vem para Lisboa, eu disse, foi. Eu ainda disse assim, vim comer bacalhau. Aí ele deu uma risada assim pra mim, pegou coisa, bateu o carrinho, disse, pode ir. Aí eu fiz assim ainda, você quer mais algum documento? Eu tinha nada, moço, eu tinha só a identidade que não valia mais de nada. Ele disse, não, você pode entrar. Eu disse, qual é a porta que eu passo ali? Aí eu não esqueço, aquela dali, ele ficou até com ar de riso, né? Esse velhinho tá perdido. Eu vim comer bacalhau, achou você um cara de rico, esse velho é rico, ele vem aqui comer bacalhau, volta semana que vem. Deus, isso foi Deus. É Deus. E cheguei de manhãzinha e... Aí quando eu cheguei no lugar que tava com aquelas portas lá abrindo e o pessoal saindo, eu disse, cadê o pessoal da migração para prender? Eu já tinha passado por eles, eu não sabia. Aí quando eu cheguei fora que vi uns guardas de trânsito, foi que eu achei, eu digo, aqueles caras ali devem ser. É a migração que vai me prender. Aí logo um táxi encostou, tu vai para onde? Eu mostrei, eu digo, eu vou para esse lugar. Aí levou lá, eu paguei, fica perto do campo do Benfica, né? Ficou ali, só que eu não tinha reserva, não tinha pago a reserva, eu fiquei fora até meio-dia, até 2 horas da tarde.
Um frio. Um hotel, né? Sim, fiquei na porta do hotel, um Primeiro frio. você foi para um hotel. Não, chama-se o hostel, que é onde um quarto cabe 30. É isso aí. Eu nem sabia disso, assim, né? Eu fiquei até as 2 da tarde. Vinham 2 senhores, 2 velhinhos, irmãos, um puxando o outro, iam almoçar. Aí eu me aproximei deles, me arrastando a bolsa, disse: você pode dizer onde é que tem um lugar onde eu posso almoçar? Ah, me acompanha, devagarzinho, tu consegue? Ele consiga, os 2 devagarzinho, já comecei a ajudar o outro, velhinhos mesmo, 2 irmãos. Cheguei no restaurante, o que eu comi foi bacalhau. Mas, rapaz, coisa de Deus, aí ele sentou numa mesa, me trouxe um copo de vinho, isso aqui é por minha conta. Agora ali tu pega o prato e tu te serve e paga ali. Tem bacalhau, tem bolo, isso aqui, eu tenho de bacalhau. Quanto mais ou menos? Ele disse uns 5 euros, menos. Aí eu fui lá e coloquei, contado deu 3,5 euros, bacalhau. Tem uma coisa, que eu acho que só quem conta isso sou eu. Eu vejo brasileiros esconderem. O brasileiro lá é humilhado sim. É humilhado sim. Tentaram fazer isso comigo 2 vezes, mas não acharam espaço não. Não acharam espaço, porque eu não fui para ficar. Eles perceberam isso. Não mexe com o Baro não, que ele é meio desmantelado. Eu não fui para ficar. Não dei brecha, eu não dava risadinha para um, não dava, nem ficava cara feia, eu seguia, eu cumpria minhas horas de trabalho e trabalhava duro, feroz. Mas é uma vida difícil, Cabral. Depois eu comecei a entender. Eu vou para outro país porque lá isso que nada. Eu senti o seguinte, isso é pensamento meu. Sim. Ninguém pode tirar isso de mim. Certo. Que preferem trabalhar para se matar, para os europeus, para os estrangeiros, trabalhar para se matar, serem humilhados, serem gritados, do que trabalhar para um patrão aqui no Brasil. Ajudar o próprio país. Se chega atrasado aqui, um patrão vai falar, olha, não chega, já procura a casa da justiça para levar o patrão para a justiça. Isso é certo. É porque o brasileiro, nesse ponto, o brasileiro é diferenciado. O brasileiro é um cara educado, simpático, certo? Que sabe ser cordial. É claro, né, que existe gente ignorante em todo lugar, mas o brasileiro ele é muito acolhedor. O que eu comecei a entender depois é que trabalham assim. Eu vou enricar. Estou falando do meu entender. Isso aqui, eu tenho direito de falar isso. O que eu entendi. Eu vou enricar patrão. Aí trabalham lá como escravos. Trabalham mesmo, porque você sai de casa 5 da manhã, chegar 10 da noite, sem ter direito de sentar numa mesa assim, normal. Marmita na mochila, para esfriar no micro-ondas se der tempo. E trabalhar pesado. Mas é pesado. E achar que está tudo bom, está tudo legal. Eu digo, o que tem na cabeça desse cara? Porque lá vivia melhor. E fala bem, não, tá bom. Leva grito, não, tá bom. E o Brasil lá não presta, o que é isso? O que tem? Depois eu vim entender o seguinte. De 6 a 7 brasileiros em cada 10 que vão para lá são socialistas. Ele quer trabalhar aqui, mas quer que o patrão divida com eles. Certo. Quer que divida com eles, aqui. Muitos que vão para lá têm um pouco de partidarismo, Partidarismo, né? Isso. Porque E quando o Bolsonaro foi eleito, que aí muitos migraram para lá, porque a família vivia pendurada no sistema. Entendi. Pendurado no sistema. Aí se 1 ou 2 se pendura no sistema, segura a família toda. Quando foi que Bolsonaro chegou e começou a cortar, aí isso ficou ruim. Eu escutei isso. Tinha muita gente que você conheceu do Brasil que tinha esse pensamento lá? Havia muita gente. E o pessoal do Senegal que você conheceu, o pessoal da África? Sim, Angola, Congo, Guiné-Bissau. Tem muita gente da África lá também? Olha, tem um bairro chamado Amadora que é africano. É 80%, 90% africano. Amadora, né? O Amadora e o Cacém. Eles gostam da gente, do Brasil? Gostam. Eles gostam, eles são alegres. Então você foi tratado, foi protegido por eu trabalhei legal com eles mesmo, que são alegres. Não são muito de suar, não, sabe? Assim, mas são alegres, fácil de você lidar com eles, entendeu? E os ucranianos também, muito legal. Os ucranianos valentes, fiéis, justos, né? Foi um povo que eu me dei muito bem com eles. Trabalhei com o pessoal de Angola, inclusive, né? A gente fala de Angola, eu conheci eu trabalhei que o encarregado português que ele trabalhou em Angola, ele era chefe de um setor lá, trabalhando para o Odebrecht. Olha só o que sentou mais eu falei assim, você puxava,
coisinha de leve, e ele disse, olha, eu não sei o que é que tu está fazendo aqui no Brasil, eu não sei. Aqui em Portugal. O Brasil tão rico. E é seu Francisco, o senhor falando isso aí. Seu Francisco, ele era o chefe da obra. Encarregado lá, mas ele trabalhou... o engenheiro da obra. Ele trabalhou lá em Angola também. Em Angola, no Odebrecht. Isso, né? Então, ele disse, porque o que eu vi de estrago, os brasileiros estragando dinheiro fácil, jogando fora, porque uma firma quando vai executar uma ponte, uma represa grande, um negócio, ela faz primeiro o estaleiro, né, para se instalar as pessoas, tudo, cozinhas e tudo. E quando eles acabavam aquilo, até os carros eles deixavam para lá, faziam uma grande festa, davam todo mundo, para todo mundo levar para lá. Então, aqui no Brasil é assim. Por isso que o presidente que está aqui atual hoje lá é muito amado, porque pegou nossas coisas. Em Cascais tem mansões de angolanos com dinheiro nosso. Então o português questiona os brasileiros que vão para lá, porque conhecem um pouco da verdade da política. Justo, não todos, mas aqueles que vê e fala. Então assim, eu pensei, o que é que eu estou fazendo aqui? Pagando um imposto caríssimo, é o imposto mais caro da Europa, é Portugal, 50%. É uma coisa, né? Você ganha 1.000 euros, 500 euros é imposto. O que você vai pagar tudo é imposto. 50% é o mais caro. É o mais caro. Então, para eu chegar a tirar um dinheirinho que eu me mantesse lá e mantesse minha família aqui, assim, no vermelho, ficando no vermelho, eu tinha que sair de 5 da manhã, chegar a 10 da noite. Todo esbagaçado. Isso vale a pena? E olha que eu morei com pessoas boas, em lugares bons que eu morei, em lugares excelentes. Quem estiver me escutando vai ver. Oeiras, excelente, com pessoas boas, brasileiros. Morei em Carnaxide, com brasileiros, em apartamentos, não foi em quartinho, em apartamentos, à vontade. Hospital, quadra, ponto de ônibus, banco na frente. E eu ainda não quis, porque quando eu via aquilo onde eu estava, não fazia parte da minha vida. Não fazia parte da minha vida. E eu não queria meus filhos lá também fazendo parte daquilo. Eu disse, não. Aí defini, foi quando a pandemia foi encerrando e eu consegui passagem. Mesmo assim, foi questionado, olha, a gente aumenta teu salário, fica aqui, tu é bom. Eu disse, não quero, eu vou pro meu Brasil, acabou, ponto final. Você ficou quase 2 anos. 1 ano e 6 meses lá, né? Me conta um fragmento aí que eu esqueci de perguntar no meio da nossa conversa. Como era treinar capoeira em Portugal? Eu sei que você fazia umas capoeirinhas lá na beira do Rio Tejo lá. Eu treinava sozinho, chegava do trabalho esbagaçado, 6 horas, 7, quando me liberavam mais cedo, que eu fazia um esforço além da conta. Ó, tu pode ir. Eu corria feito doido para pegar os trem engatado para chegar em casa 7 da noite. Tomava um banho gelado, para tirar o quebrado do corpo, vestia 2 camisas, meia, tudo mais. Músculo, né? O pessoal sabe que o banho gelado, ele regenera os músculos. Acabou. A pessoa, quando corre muito, atleta, eles vão direto para uma banheira de gelo. Isso. E assim eu fazia. Então, da minha casa para o Rio Tejo, onde ele tem uma plataforma de pista, né, andando 6 km, se não me engano, na beira do Rio Tejo, todo iluminado, curvas ali, era 10 minutos, descia do apartamento correndo, chegava lá, botava meu som, minha garrafa d'água e treinava até onde aguentava. E os portugueses passavam para ver você treinando? Qual o tipo de gente que parava para ver, outros ignoravam? Como é que é isso lá? Quem olhava mais eram os africanos e os espanhóis. Né? O italiano olhava assim, o português não, o português... Pulava contigo? Não, porque é assim, eu vi no brasileiro muita raça. Olha, o brasileiro no jiu-jitsu, no boxe, no kung fu, no karatê, na capoeira, é muito raçudo, é diferenciado. Nós somos diferenciados, então, para acompanhar nosso sistema, tem que ser bicho do mato mesmo, porque, Cabral, eles olhavam assim, via, poxa, esse cara tá aí faz horas, não vi ele sentar para descansar, nem nada, aquele negócio, isso não dá para mim, não. Então, assim, mas era meu eu. O que é que eu estava fazendo ali? Eu estava me protegendo de doença. Eu dizia, eu não posso adoecer aqui porque eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Me alimentava bem, não economizei, me alimentei bem. E treinei 1 ano e 6 meses. Aí fui morar em um lugar que tinha uma quadra para trás. Aí foi que eu treinei mesmo. Então, por isso eu digo assim, você treinar sozinho, você é um atleta.
Qual foi a comida que você mais comia lá? Você me contava que tinha um Danone, um trem. Sim, quem salvou minha vida foi que eu achei a casa do brasileiro lá, né? Aí eu fui, comprei uma cuscuzeira, comprei fubá, flocão, comprei rapadura de Minas Gerais, comprei café daqui, comprei cimoa, rapadura, comprei o feijão daqui. Agora eu tô no céu. Agora eu tô no céu. E de lá era o bacalhau e o iogurte grego, que é da Holanda, um pote grande, né? Essas comidas me fizeram com que eu não adoeci, eu não tive uma gripe. Eu não tive uma gripe porque eu procurei me cuidar. Por quê? Porque eu vi de jovens brasileiros lá. Viciado no cigarro, viciado no vinho, na bebida, na cachaça pura. Meninos novos, meninos de 20 anos, 22 anos, pareciam uns velhinhos. Então, assim, eu disse, não, eu não posso cair nessa. Por isso que muitos se perdem. Justamente, Cabral, vão assim, se entregam E voltam com 6, 8, 10 meses depois quebrado, pior do que foram. Tem muitos que não voltam com vergonha, Cabral. Tem brasileiro lá, Thales, que não volta para o Brasil com vergonha porque não enricou. Olha, mulheres me falaram isso. Cabral, o que eu acho que é interessante de pontuar é que a gente vê, né, muita gente sonhando, vislumbrando ir para outro país e tal. E tem algumas histórias que remetem à realidade, porque infelizmente hoje em dia, com o advento do marketing digital, existe um problema muito grande que muita gente, buscando acesso, buscando visualização, buscando monetização, as pessoas acabam querendo vender para você um sonho de uma coisa que não existe. E toda vez que a gente escuta uma história parecida com a sua, a gente pensa que com toda a dificuldade que nós temos com relação à política, dificuldades sociais, ainda vale a pena lutar pelo Brasil? Thales, eu só saio do Brasil no caso de desencarne, morrendo. Porque quando eu estava lá, que eu me resolvi, que eu senti, que eu disse, meu Deus, cadê meu país? Quando eu pisei em São Paulo de manhãzinha, me deu vontade de vir de pé. São Paulo, a mulher só tem avião para Porto Seguro meio-dia. Eu disse, não tem problema, aqui eu fico aqui. Você jogou a mochila e foi dormir. Acabou, porque você sente um clima diferente, é outra história, não é porque somos daqui. Mas quando você pisa lá, que vê um clima gelado, um povo gelado, frio, sem ânimo, e quando você se anima, eles não gostam. Quantas vezes eu estava com meu celularzinho baixo em um quarto que eu fiquei lá, assim, o primeiro que eu fiquei foi 3 meses, o pessoal, legal, mas mesmo assim, com o celularzinho baixo, ele batia na porta, brasileiro, baixa porque em cima lá pode não gostar, você tá, eu digo, mas tá baixo, não, baixa mais. Eu digo, o que é isso que esse povo vê aqui? Que liberdade é essa? Que é isso? O celular baixinho, um negócio, entendeu? O que é isso? Não dá não, nós somos, o Brasil é único, Thales, em comida, em cultura, em alegria, em fortalecimento de um povo trabalhador. De um povo trabalhador. Eu só encontrei uma raça lá, como diz o ditado, que trabalha parecido brasileiro, como eu falei. Foi os ucranianos. Chegam, são pontuais, não tem medo do pesado, justo ali, firmes. Eu digo, esses aqui dão uma aparência com a gente. Tirando isso, Thales e Cabral, não tem, Cabral. É mentira de quem fala, não tem não. A gente trabalha animado, no pesado, sem dinheiro, com a farinha no bucho, mas está ali trabalhando, sem reclamar. Ô Beri, quando você estava no aeroporto de Portugal, naquela ansiedade ali em Lisboa, naquele aeroporto ali, parece muito com Guarulhos, aquele aeroporto de Portugal. Você ficava passando um filme, o antes, o durante e o futuro. Agora a pergunta que eu faço para todo mundo que vai para fora. Qual é o maior e melhor país do mundo? Olha que você conhece Portugal e conhece um pouco da Europa, você lidou com outras nações. Sim. Pessoas de outras nações que você teve um trabalho. Foram quase 2 anos trabalhando no meio de ucraniano, de tudo quanto é tipo de gente, não é? Sem dúvida, eu não tinha mais dúvida que era aqui, que é aqui, o Brasil. Por quê? Quando você bate no aeroporto já vem aquele, você vai para onde?
E por incrível que pareça, eu vi um paraibano que faz aquele controle das pessoas, de indicar onde é o portão, um paraibano veio com toda a brincadeira para mim. Eu digo, meu Deus, que lugar, meu Jesus do céu. É diferente, né? É diferente, Cabral. Você ficou um pouco carrancudo ficando em Portugal esses quase 2 anos? Você ficou assim, meio introvertido, meio fechado? Não dá para ficar não, porque... Eu não fiquei não, porque piora a situação. Se você tem que, mesmo se quebrar a cara de uma amizade com alguém, mas você tem que se soltar para você não ficar dentro de um quarto triste, correto, fumando e tomando vinho. E isso não faz meu gênero, né? Vamos pular agora, já que você chegou de volta no Brasil, vamos embora pular para o Brasil. E no Brasil, nós vamos tratar agora do professor Beri capoeirista. Essa história de capoeira com as crianças, com os idosos, com as escolas, como surgiu a ideia de você, lá atrás, ser dar aula nas escolas? Como é que você foi procurar as escolas? Como é que surgiu essa ideia? Como era a receptividade dos donos das escolas? Como você falou, eu poderia dar aula de capoeira aqui? Como é que foi isso, Beri? O Cabral foi uma coisa que aconteceu. Porque capoeira é de praça, é de rua, de convênio. Foi uma coisa que aconteceu. Não sei, até hoje foi muito bom. Minha cidade, ninguém nunca tinha visto capoeira. Nunca. E eu voltei para lá com ela. E uns meninos na rua, no meu bairro, viram eu com birimbau, foram chegando ali na frente de casa, e foram chegando, e eu não tinha nem onde morar, estava morando na casa do sogro. Eu estava com 27 anos, 28 anos. E esses meninos, como os meninos lá trabalham, os meninos trabalham, os pequenos trabalham. Cortando a terra da confecção, dobrando roupa, cortando ponta de linha, fazendo frete, ele tem os dinheirinhos dele. Professor, que você não dá aula para nós, a gente paga. Eu digo, não, quando pensa que não, os meninos chegam dentro de casa com a gente, vai te pagar, você dá aula 2 dias para nós ali. Aí arrumaram um campo de futebol para eu... Na terra, eu fui para lá e quando pensa que não, eu estava com 30 meninos pequenos, menino de 8 anos, 10, 11, 12, tudo ali na minha frente querendo. Eu digo, aprender, eu disse, gente, eu não tenho. Cabral, eu estava na casa do sogro morando, buscando uma casa para alugar. Esses meninos arrumaram uma casa com um salão, foram falar com uma pessoa do bairro e arrumaram para eu alugar. Com pensa que não, eu estava com 44 alunos dentro desse negócio, todos me pagando toda semana. Menino, carroceiros que chegavam da feira da segunda, os meninos muito humildes, pé no chão, todos sujos. Tinha uma torneira lá, eu disse, olha, tem um sabão ali, toma um banho, ali se esconde ali, veste tua roupa, e ali tem um pão de sal com margarina. Rapaz... Acabou. Quer dizer, eu não tinha mais sossego porque ele chegava 1 hora antes da aula, porque sabia que tinha pão com chá, pão com margarina, alguma coisa. Isso era meninos que tinham condições em casa, meninos que não tinham nada em casa, né? E você, antes da aula, ainda dava um lanche para eles? Cabral, eu tive um áudio que foi mandado para mim um dia desse, que minha filha em Pernambuco encontrou um rapaz e ele viu ela com a camisa da capoeira e disse, aí ela disse, seu filho de Beri. Beri, me dá o contato dele agora. E ela passou o contato, ele mandou um áudio para mim. O que ele falou? Gratidão, meu professor. Gratidão, meu professor. Foi a melhor época da minha vida. Uma coisa interessante, Beri, que a gente sempre tem que falar, e aí eu vou mandar um recado aqui agora para os nossos governantes, né, que podem estar acompanhando a gente. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei muito inteirado, participei na época da eleição passada de prefeito, eu participei muito de alguns movimentos com a galera do skate, né, com os skatistas aqui de Teixeira de Freitas. E uma coisa eu reparei, que eu me lembrei agora com essa fala sua, é que existem alguns esportes que eles não são muito apoiados pela iniciativa pública, né? A questão do skate, a questão da capoeira, que são esportes que tiram muitas pessoas do mundo das drogas, né? O praticante de esporte é muito mais difícil ele entrar num mau caminho do que o não praticante. Porque quando ele passa a amar o esporte, principalmente quando é de luta, é mais difícil ser arrastado para um caminho errado. Mas você não acha que falta um pouquinho de incentivo público a esses esportes? Pouquinho não, falta totalmente. Nos Estados Unidos, o esporte ele é universitário. A criança já vai para a base, sei lá, desde pequenininho, ele já é esportista. E quando ele chega na universidade, você vê que os grandes nomes do tênis, do futebol americano feminino, futebol americano masculino e handball, tudo que acontece nos Estados Unidos, já vem da base universitária. O cara ganha a bolsa. Tem tantos filmes aí que retratam isso, Beri. Ele ganha a bolsa porque ele é um bom esportista. Aqui no Brasil,
infelizmente ainda é um pouquinho atrasado nesse sentido. Eu lembro, moço, eu tô falando da questão do skate porque eu acompanhei bastante. Eu me lembro, moço, aqueles meninos novos ali, engajados. O cara não tem tempo de pensar em porcaria. O cara tá o tempo todo ali ligado. E são esportes, o skate, a capoeira, a parte do jiu-jitsu. Como se diz, os governantes que deixam a desejar, deixam e muito, Cabral. Dão migalhas. Agora, existem regiões do Brasil, como no sul do país, sul de Minas, né, que o apoio é muito mais diferenciado. É isso aí. Agora, no nosso Nordeste, vai migalhas. E outra coisa, os que recebem também se conformam com aquilo. Eu não trabalhei para o sistema público aqui, trabalhei no sistema particular. O único trabalho que eu fiz voluntário, sem receber nada, foi na casa Nosso Lar, casa Centro Espírita Nosso Lar, 2 anos sem receber nada, porque eu quis, fui convidado, fui com muita honra ali. Quando você é voluntário, você não recebe. Quando você recebe, você não é voluntário, você não pode dizer que é voluntário. Voluntário é aquele que você tira seu tempo e vai lá doar, né? Então, eu fiz isso. E os outros eu trabalhei em academias e colégio particular, Colégio Miguel Afonso, Anchieta, Cooperativa, Primeiro Espaço, Integração, Academia Maromba, Maison. Você quer pegar 20 crianças, que nem eu, lá no Colégio Miguel Afonso, pequenininhos, seus meninos pequenininhos ali, 2 anos, 3 anos? 3 anos. Você juntar 15 meninos de 3 anos e tentar concentrar eles naquele exercício, você tem que ser um ninja, cara. Ninja. Você tem que eles virar de cabeça para baixo. Quando você olha para ali, já tem outra lá, você puxa para cá, sem ninguém se machucar. Não tem uma reclamação minha em nenhum colégio. Foram quantos anos, Beri, dando 10 aula? 10 anos. Não tem nenhuma reclamação minha em nenhum colégio que o menino se machucou assim. Não. Porque o meu cuidado era máximo e fazia com que eles brincassem mesmo, né? Chegava lá, aqueles menininhos ali, tudo extinto. Sempre andei no padrão capoeira. Aí os meninos olhavam, mãe, meu pai, eu quero jogar capoeira, os meninos dele tá jogando também, né? Eu já andava com a mochila cheia de uniforme, que era eu mesmo que fazia, e, não, meu menino vai fazer, quanto é que é o uniforme, é isso aqui, já pagava a mensalidade. Já, eu fazia tudo, as cordinhas, tudo feito, e o menino já ficava vestido, tá bom, tá. Você costurava? Eu sei costurar. Rapaz, é coisa de gênio, cara. Assim, você vê que quando fala de criança, ele fica todo besta, né? Sorriso aí, ó. Falou de Portugal, agora ele tá sorrindo à toa, Thales. Assim, a capoeira me trouxe essas alegrias todas e esse conhecimento. Você é uma prova viva quando a gente chega num comércio aqui que vai entrando, chega no balcão, um rapaz, um homem, professor, tudo bom? Eu olho assim. Quem é você? E você? Eu sou de tal colégio, você me deu aula, professor. Eu tinha 3 anos de tantas idades. Então, assim, isso é muito gratificante. É verdade. Você não encontra um cisco meu em um colégio, dizer assim, a Beri fez isso assim de errado, isso aqui. Você não encontra na academia. Saí porque quis. Eu saí porque quis. Ninguém me tirou. Eu estava passando um momento difícil na minha vida e eu recuei para eu tomar uma posição. Vou voltar de novo. Ô, Beri, agora, como você está falando que você está voltando às atividades, né? Eu quero que você conte mais sobre isso pra gente, mas eu queria também que você mandasse um recado para os nossos governantes para essa atenção que a área da capoeira precisa. A atenção é investimento, não é migalhas. Eu sou caco de vidro para isso. Não venha com migalhas para mim que eu não aceito. Porque eu sei que o sistema, o município, o estado, o país tem como levar uma arte para frente, dar um uniforme corretado, um lugar adequado, uma merenda adequada, professores qualificados. Você quer levar seu filho para praticar uma arte? Procure saber quem é o professor. Você procura saber. Isso que eu falo para todos. Renato meu, quando quis parar com capoeira, pai, eu vou fazer basquete. Digo, boa, mas não fica em casa sentado não. Vou fazer basquete, pai. Tá bom, tô fazendo aonde? Fui lá mais ele. Cheguei lá, 2 pessoas maravilhosas, professores, Alan e Alex. Digo, tô tranquilo, pode... Aí ele... Você entregou e deu as costas. Deu as costas, porque sei quem são as pessoas. Então, eu faço isso para todos. Procura saber quem é o professor. Porque seu filho chega lá, ou uma criança, ou um jovem, está com a mente ainda vazia e vai pegar tudo que vem. E será que... Qual a história desse professor passado? Isso. Depois dos pais e os avós, é um professor. Então, se um professor tem
respinga no seu filho. Não pense que não, que respinga. Beleza, muito bom, Beri. Beri, como sempre, é uma satisfação muito grande estar com você. Você é um mar de conhecimento, você me surpreendeu hoje, acredite. Você me surpreendeu. Porque essa sua trajetória de vida é fantástica, é rica. E com certeza a gente vai ter a oportunidade de estar aqui de novo, que eu quero ouvir um pouco mais sobre a sua experiência, porque sua trajetória é realmente diferenciada, viu? Muito obrigado mesmo. Thales Cabral, muito obrigado. É eu, né? É a satisfação de estar aqui mais vocês, né? De falar um pouquinho dessa minha história de vida, né? E, como se diz, o nosso Brasil é único. Não se esqueçam disso. É único. Não há ilusão de estar lá fora. É uma ilusão passageira. Mas quando você é brasileiro, que tem sangue de brasileiro aqui, ó, correndo, você sente um Brasil calorento, um Brasil amado, que te acolhe, que tem tudo para dar pra gente. Tem tudo. O Brasil tem tudo. Pessoal, como sempre, muito obrigado por estar com a gente aqui no Tardcast. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima, se Deus quiser.